Chegamos na aula prática, onde a gente vai começar a fazer a impressão no papel. Então, a princípio, é importante vocês colocarem as folhas no mordente que vocês querem. Então, aqui a gente tem uma bacia com alúmen dissolvido. Então, você esquenta um pouco a água, não deixa ferver, coloca a quantidade de alúmen, uma colher, se você for fazer poucos papéis, um pouco mais se vocês forem fazer mais. E coloquem as folhas. Né? Aqui no alúmen, deixa ela pegar bem, molhar bem. As folhas secas é importante deixar até um pouco mais de tempo, tá? Quando elas estão mais secas, elas precisam de mais tempo para hidratar. A impressão botânica, ela tem, com as plantas, ela tem as plantas têm uma variação, né? Conforme a estação do ano, conforme você pega folhas mais novas, mais velhas, tudo isso altera a cor, o que torna todo o processo muito mais interessante, porque você nunca vai ter uma impressão igual à outra. Por mais que você faça uma padronagem, mas nunca vai ser igual. Isso é a grande brincadeira da impressão botânica. Vou colocar um pouco de casca de cebola. O arroz negro, o urucum, se vocês forem usar, não precisa colocar no mordente, tá? Eles têm um potencial tintório bem forte, então vocês não precisam. O papel, vocês cortam do tamanho que vocês quiserem, né? E deixa ele mergulhadinho um tempo. Esse é o processo com alúmen, tá? O processo com ferro eu vou mostrar daqui a pouco. Quando tirar o papel, é bom deixar ele escorrer bem. Verifica o lado das folhas, tem uma diferença entre o lado contrário e o lado correto. Correto, né? O lado na frente e costas do papel. A cebola, ela tem um potencial tintório muito grande. Então, se você deixar muito tempo no alúmen, ela já começa a soltar um pouco de cor, tá? Aqui, vocês podem fazer uma padronagem como vocês quiserem. Quando você fechar a folha, vai sair um lado negativo e um lado positivo da folha, da impressão. Com relação às folhas, nós temos dois lados das folhas. Tem o lado do sol, que é o lado que fica virado para cima na árvore, e o lado da sombra, né, que é o que fica virado para baixo. Quando a gente imprime, esse lado, ele tem muito mais potencial de tintório. Então, se você coloca ele na base, ele vai ficar as nervurinhas bem mais desenhadas. Então, eu vou colocar um aqui para vocês verem. Vocês podem, nesse processo de experiência, colocar ela invertida para ver como que fica a brincadeira de cada lado. Esse eu vou colocar só essas duas plantas para vocês verem. Vou fechar. A madeirinha tá aqui. Vou colocar dois papéis para vocês verem como que fica a impressão. Estou fazendo um padrão bem aleatório, mas vocês podem dispor do jeito que vocês acharem mais conveniente. Esse processo, ele é um processo de imersão do papel. A gente vai colocar na madeira. Você pode colocar quantos grupos de papel você quiser, quanto que a madeira consiga pressionar bem, tá?
Aqui. Coloca outra madeirinha. Vocês podem usar o barbante e também podem usar tiras de tecido, tá? Para fazer essa amarração. Dá uma apertada nela, ela fica bem tensionadinha. Você vai colocar água na sua panela, tá? Pressionou bem, coloca lá dentro. Essa madeira dá sempre uma subidinha, ela nunca fica lá no fundo, então, mas não tem problema se ficar um pouco para fora, tá? Não precisa, tem que ficar a maior parte para dentro, só uma pontinha para fora. Aí fecha. Nós vamos esperar mais ou menos 1 hora nesse processo de imersão. Se quiser deixar um pouco mais, quanto mais tempo você deixar, mais vai pegando a cor. Só que não deixa mais de 1h30, tá? 1h30 é o máximo. Esse processo com ferro, a gente vai precisar de luva. Porque o ferro dá uma escurecida na mão e não é muito legal. O grande barato da impressão botânica é que você pode combinar os mordentes. Nunca misture um mordente no outro, porque o ferro ele vai sempre se sobrepor ao alúmen, tá? A diferença entre o alúmen e o ferro é que o alúmen ele pega a cor mais original da planta, então ela deixa a cor mais brilhante e mais iluminada, né? E o ferro, ele tende a escurecer a planta e deixar ela a cor um pouco mais sóbria, né? Um tom abaixo, assim. E no tecido, depois eu vou mostrar para vocês, ela muitas vezes altera a cor, né? Então, o que você pode fazer de combinação é, aqui, nesse primeiro processo dessa panela, foi o papel no alúmen e as folhas no alúmen. Então, você vai ter um efeito. Aqui, a gente vai fazer o papel no alúmen e as folhas no ferro. E no outro processo, em seguida, a gente vai fazer o ferro no papel no ferro e a folha também no ferro. E aí vai dar um outro efeito. Outra diferença é, esse processo que eu vou fazer agora, eu vou fazer de vaporização. Então eu vou colocar numa panela vaporizadora e a diferença vocês vão ver no final e a gente vai conversar sobre isso. Então, bora lá. Vou mergulhar 2 papéis. Aqui é importante vocês terem um caderninho onde vocês vão anotando os processos, porque depois vocês abrem tudo, de repente vocês fazem muita quantidade, abre e já não sabe mais o que vocês fizeram, né? Então é muito importante vocês anotarem cada etapa do que vocês estão fazendo. Aqui eu vou colocar uma folha de urucum no ferro para a gente depois comparar a diferença que dá, se é que dá alguma diferença. Se ficar a folha para fora também não tem problema, tá? As folhas, quando você vai mergulhar no ferro, você não precisa deixar muito tempo, tá? Porque ela é muito forte, né, o ferro. Então, você dá uma mergulhadinha. Outra coisa que você pode fazer, que eu vou até mostrar para vocês, aqui. Vocês podem molhar no ferro e secar um pouco a planta no jornal, tirar o excesso dela. Porque quando você coloca ela molhada, como eu fiz, a cor tende a se espalhar. Fica uma coisa um efeito um pouco mais aquarelado. E quando você faz ela um pouco mais seca, ela fica um pouco mais definida, né? Ai, cuidado com isso também. O papel tende a grudar, por isso que é importante ele secar bem.
Aqui, ó, a gente pressionou. Você vai pegar o cano ou a lata que você tiver e vai envolver e apertar bem. Tem gente que já amarra, uma experiência que você pode fazer é já amarrar assim e colocar direto no vapor. Eu gosto de colocar um plástico para ela ficar bem vedada. E caso eu coloque mais folhas, mais coisas, não corre o risco delas grudarem uma na outra, enfim. Mas nesse processo todo, tudo é teste, tudo é válido. O plástico que você utilizar, o barbante que você utilizar, tudo isso você pode utilizar mais de uma vez, tá? Então você retirou o negócio da água, guarda para a sua próxima experiência. Mesmo a água, essas águas aqui também elas são reaproveitadas, tá? Outra informação importante, quando vocês forem colocar a água do ferro, a água morna, uma quantidade pequena de ferro, tá? Ali vai uma colher de sopa, assim. Aqui vai uma pitada, assim, tipo... Porque o ferro, ele também é um elemento que continua agindo, assim. Mesmo depois da secagem, tudo ele continua agindo. E ele tende a amarelar a folha, sabe? Então é importante colocar pouco ferro, né? Aqui você apertou bem. A gente vai colocar na panela também, no vaporizador. Aqui. E na panela com água, que eu vou colocar aqui também. E a gente vai ver o resultado logo mais, tá? Bom, agora esse é o momento que a gente espera ansiosamente, que é o de abertura. Depois de 1h30, eu tirei da panela, esperei esfriar. E agora a gente vai abrir. O que sobrou daquela bacia com a lumen e o ferro, como o ferro ele é muito pouco que você usa, não tem problema descartar no esgoto, tá? E o alumen, ele também não é uma quantidade considerável que a gente coloca, ele é bem diluído, então você pode jogar no jardim, pode jogar joga no esgoto, né? Melhor. Mas pode jogar na terra porque ele não faz mal. Agora, o primeiro, com a folha de urucum e a folha do peixinho roxo. Peixinho não, gente, é lambari. Falei errado, lambari roxo. Agora a gente tira. Esse é o efeito, né, contrário aqui da peça. Ele sai dessa forma. Essas folhas você pode descartar no lixo, também normal. Ó, o urucum saiu num tom amarelo. E a peixinho, ela fica nesse tom quase roxo. Você pode ver como ficou. Quando você seca a planta, quando você secar o papel, essas cores elas tendem a dar uma ressaltada, tá? Então, esse daqui foi feito no alumen com alumen. Esse daqui também. Olha, casca de cebola e sua luminosidade. E a folha de eucalipto. Deu esse efeito dos dois lados. Agora eu vou tirar os rolinhos que estão no vapor. No vapor, você tem que deixar um pouco a mais. Quanto mais tempo você deixar, aqui você pode deixar 1 hora, né? Porque ele está imerso. Mas no vapor, se você deixar 1h30, é um tempo bem considerável
para ele também fixar. As madeiras, se você estiver usando madeira, toma cuidado para usar uma madeira de uma qualidade ok, porque ela tende a envergar. Com o aquecimento e esfriamento, ela tende a deformar. E aí chega uma hora que ela já não prensa. Então, se vocês estiverem usando um pedaço de azulejo, assim, é mais pesado, mais difícil de manusear, mas ele não deforma, tá? Então, temos 2 resultados aqui, 4, né? Ó, quando eu falei do rolo mais grossinho, é que ele tende a fazer esse processo. Depois vocês podem, para deixar ele mais retinho, vocês colocam uma prensa em cima, depois que retirar tudo ele vai... Olha só, que incrível. Esse foi feito a mordentagem no ferro, tá? A mordentagem das plantas no ferro. Você pode ver que elas ficam mais escuras do que essa, por exemplo. Esse foi o ferro no ferro. Ó. Tá aqui um exemplo de uma coisa que não deu tão um resultado esperado. É um problema? Não, eu posso simplesmente voltar ele para a panela, deixar ele um pouco mais. Ele tem uma sombra das plantas, então provavelmente ficou pouco tempo no vapor. Eu deveria ter deixado um pouco mais. O lance de você usar o saquinho é que ele dá uma abafada também, né? Então o calor vai vindo e ele vai ficando abafado lá dentro, o que facilita o processo de impressão. Mas é isso. Não saiu um resultado que eu achava que ia sair, mas tudo bem. A impressão botânica é assim. Você pode deixar secar esse papel, colocar outras plantas e botar de novo no fogo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos resultados que eu fiz de alguns testes, de algumas experiências que eu fiz no papel. Eu deixei aqui penduradinha para vocês verem. Essas duas também foi o mesmo processo dessas, só que a folha foi mordentada no ferro. Então saiu ele mais escuro, como vocês podem ver. Esse daqui eu não usei urucum, por exemplo, agora, mas eu já tinha feito uma amostra com o urucum e a semente. O papel ele fica um pouco deformado por conta da forma do urucum, do arroz negro, e ele fica desse jeito. Ela estava assim, quando você abre, fica assim. Tá? Eu acho interessante também. Outro que eu achei muito interessante é esse, que é o ferro no ferro. Mordentei o papel no ferro e a folha no ferro. Ela saiu em tons mais escuros e com um toque um pouco aquarelado quando você usa o processo de imersão. Quando você usa o processo de vaporização, as folhas elas tendem a ficar exatamente definidas onde elas foram colocadas, que é o caso dessa amostra aqui. Essas duas folhas foram feitas no vapor e você pode notar que ela ficou bem definida, não ficou com esse toque mais aquarelado. E os resultados eles vão sendo mais surpreendentes também, sabe? Essa foi feita com urucum também, a peixinho, a folha do urucum e a folha da goiabeira. Tá? Essa daqui foi feito um processo bem parecido com esse, mas uma das folhas estava no ferro, então saiu esse resultado. Espero que vocês testem bastante, espero que vocês façam muitas experiências e a nossa aula vai estar aberta por alguns dias, então durante esses dias você pode me mandar perguntas, eu vou estar respondendo se tiver alguma dúvida e eu espero que vocês se divirtam bastante no processo de vocês, tá bom?